Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui, e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante que muitos servidores estão pedindo para eu trazer. A gente vai conversar sobre os termos financeiros aí, especificamente falando de investimentos. E para tu ficar ligado nisso aí, é só tu me aguardar logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Grana Sob Controle. Eu me chamo John Lennon e hoje, como eu te disse, a gente vai falar sobre diversos termos financeiros, um glossário completo sobre os termos relacionados a investimento, servidor. E que tu tem muitas dúvidas, eu sei, porque tu comenta para mim lá na rede social, da foto, e pessoalmente também muita gente vem me questionar sobre alguns termos aí de finanças e investimentos especificamente, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Esse vídeo aqui, servidor, é o primeiro de uma série de 3 em que eu vou falar sobre esses termos financeiros em geral. E aí, esse primeiro vídeo vai falar sobre termos financeiros específicos sobre investimentos. O segundo vai falar sobre termos financeiros focado aí mais na gestão de finanças especificamente. E o terceiro vídeo a gente vai falar aí sobre alguns termos que a gente encontra dentro aí do mindset, coach e empreendedorismo, que muitas pessoas têm dúvidas. Então serão 3 vídeos aqui essa série e este é o primeiro. Vamos lá, vamos falar sobre investimento. Servidor, e o primeiro termo que tu precisa entender, caso tu ainda não saiba o que significa, é ação ou ações. O que são ações, servidor? Ações nada mais são do que uma fatia de uma empresa, de um negócio que está disponível para compra dentro do mercado de capitais. Então, uma ação é uma parcelinha, uma parte de uma empresa ou de um negócio que é possível adquirir e fazer parte aí do negócio como um todo. Então, a ação é muito importante para que a gente possa participar aí dos mercados de capital. O segundo termo aqui que eu vou trazer para ti, servidor, que é uma decorrência aí das ações, é acionista. O que é um acionista? Quem é um acionista? Acionista nada mais é aquela pessoa que possui uma ação, ou seja, aquela pessoa que possui uma parcela de uma empresa que ela adquiriu aí via home broker ou via balcão, lá, mercado de balcão. Show de bola, servidor? Se tu tá estranhando o formato desse vídeo um pouquinho mais tocado, essa é a intenção, servidor. Como vai ser um glossário, se eu ficar aqui detalhando termo por termo, esse vídeo vai ficar com 1 hora e vai ser chato. Então a gente vai tocar só para tu entender aqui realmente quais são os principais termos que eu trouxe aqui para ti, servidor. Eu não trouxe todos, com toda certeza. Se tu tiver alguma dúvida dos termos que eu tô falando, bota aqui nos comentários que eu vou te responder de uma forma um pouquinho mais completa. Ou se tem algum termo que tu não viu aqui no vídeo e que tu quer saber um pouquinho mais, coloca aqui nos comentários que eu busco para ti e te dou uma resposta o quanto antes. Beleza? Mais um termo importante aqui para tu entender, especificamente falando de investimentos, são as blue chips. Isso mesmo. O que são as blue chips? Blue chips são aquelas ações mais bombadas da bolsa, são aquelas ações de primeira linha dentro da bolsa de valores de qualquer país, no caso do Brasil da B3. Aí Petrobras, Vale, VEG, entre outras. São aquelas ações que são muito negociadas, ou seja, que tem muita liquidez, servidor. Então, empresas aí de primeira linha listadas em bolsa que negociam um volume muito grande diariamente. Essas são as chamadas e consideradas blue chips. Equity. O que é equity? Equity nada mais é do que o valor a mais que há no ativo em relação ao passivo. John, não estou entendendo nada. Calma, servidor. Equity nada mais é do que o patrimônio líquido de uma empresa. Se a gente for lembrar aqui sobre balanço patrimonial, a gente vai ter aqui de um lado o ativo, a coluna dos ativos, tudo que a empresa tem de bens e direitos. Do outro lado a gente vai ter a coluna dos passivos, que são todas as obrigações, as despesas e as dívidas que essa empresa tem. E se tu pegar todo o ativo e diminuir dele o passivo, o que sobrar é patrimônio líquido, ou seja, se a empresa fechar, vender, pagar todas as dívidas, vender tudo que tem, ainda sobra aquele valor que é o patrimônio líquido, efetivamente, que a gente chama de equity.
Então, quando tu vai fazer uma análise aí de uma empresa, tu precisa buscar o equity, ou seja, aquela diferença que a empresa tem entre ativos e passivos, que é o que vai te dar uma segurança na hora de investir numa empresa. Holding, isso mesmo, servidor holding, uma palavra estrangeira que, se a gente for pegar realmente o radical da palavra, é hold, que é segurar, é controlar, realmente a palavra no inglês. Holding nada mais é do que uma empresa controladora de todas as outras, ou seja, uma empresa que possui mais de 50% de participação em outras empresas, servidor. Eu sei que pode parecer um pouquinho confuso, mas existem empresas tão grandes que elas são donas de outras empresas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para ti para ficar um pouquinho mais claro. O melhor exemplo que a gente tem, servidor, hoje é a Itaúsa. Isso mesmo, aquela que negocia lá na Bolsa de Valores, ela controla outras duas empresas, tanto o Itaú quanto o Unibanco, que se fundiram para formar esse grupo maior chamado Itaúsa. Existem outros exemplos também. A JIF, por exemplo, é uma holding que controla aí a JBS, controla também o Banco Original e o PicPay, servidor. Então aí a JIF é uma holding pura que ela controla a JBS, o PicPay e o Banco Original, servidor. Se a gente for aí para o estrangeiro, a gente vai ter a Berkshire Hathaway, que é a empresa do nosso querido e saudoso Warren Buffett. Isso mesmo. Warren Buffett possui essa empresa, Berkshire Hathaway, que é dona de diversas outras empresas. Que na realidade é assim que o nosso querido Warren Buffett formou a fortuna dele, construiu realmente o patrimônio dele, foi realmente fazendo aí o value investing, aquela análise de valor nas empresas para poder adquirir empresas com um equity seguro, beleza? Então aqui a gente já vai juntando os termos para que tu possa entender melhor e que faça mais sentido para ti, servidor. Beleza? Então foi assim que o Warren Buffett construiu a fortuna dele, olhando o equity, value investing e comprando diversas empresas. Então essa empresa dele principal, que é a Berkshire Hathaway, ela é dona de diversas outras empresas, ela é considerada uma holding, porque ela controla todas essas outras. Vamos lá. Alavancagem, servidor. O que é alavancagem? É a utilização de capital de terceiros para que tu possa investir de uma forma mais consistente, ou seja, de uma forma maior, de uma forma que tu consiga produzir resultados melhores. Por que o pessoal usa alavancagem? Porque no momento que tu aumenta a tua capacidade de investimento, tu consegue encontrar oportunidades melhores de investimento dentro do mercado de capitais, dentro do mercado financeiro em geral, servidor. A alavancagem ela é inata, ou seja, ela é já de natureza do day trade, por exemplo. A gente, quando vai entrar dentro das operações de day trade, que a gente vai fazer as operações intraday, ou seja, dentro do dia a gente vai negociar, normalmente a gente opera com alavancagem, porque os contratos que a gente vai operar às vezes são muito grandes, mas as corretoras de valores, elas vão conseguir aí fazer esse tipo de alavancagem, ou seja, tu vai colocar ali 100, 200, 300, 400, R$1.000 que seja, e tu vai conseguir operar, por exemplo, um contrato de dólar, que seria de 25 mil dólares. A gente não tem todo esse patrimônio, a gente trabalha alavancados. Mas a gente precisa lembrar que a alavancagem é uma faca de dois gumes, servidor. Assim como tu consegue ganhar muito dinheiro se tu for bem na alavancagem, no momento que as coisas não vão tão bem e tu começa a perder dinheiro, tu vai perder dinheiro de forma multiplicada, porque a alavancagem nada mais é do que uma multiplicação, ou seja, para cada R$1 que eu coloquei, eu estou negociando 15. Então, 15, 20, aí a gente vai ter a relação. Para cada R$1, para facilitar a conta, aí eu estou negociando 100. Se eu ganhar R$10, eu ganhei R$1.000. Se eu conseguir deslocar do 1 para o 10, eu ganhei R$1.000. Agora, se eu conseguir a façanha de perder 10 para o 1, eu vou perder R$1.000. Então, ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Cuide. Uma coisa muito interessante também, servidor, é que as pessoas utilizam a alavancagem, por exemplo, e a gente não entende isso como alavancagem, mas ela é o seguinte, sabe quando tu pega um empréstimo para construir uma casa, achando que tu vai vender, por exemplo? Tem muita gente que está negociando aí as casas, os imóveis dentro das cidades, aí dos municípios, com empréstimo. O empréstimo nada mais é que uma alavancagem. Tu pegou uma quantidade de dinheiro com o banco, ele te emprestou, tu tem a pretensão de construir a casa e vender com lucro, para tu pagar o banco e conseguir o teu lucro. Só que às vezes dá embargo em obra, dá uma enchente, ou dá algum tipo de desastre aí estrutural na tua obra,
ou tu não consegue construir naquele terreno e a tua obra fica parada e tu fica devendo. Ou seja, tu trabalhou alavancado e se ralou. Então a gente precisa entender que a alavancagem é uma faca de dois gumes, mas nada mais é do que trabalhar com valor multiplicado. Show de bola? Bolsa de valores, servidor. Isso mesmo, a bolsa de valores nada mais é o local em que são negociados os ativos financeiros em geral, principalmente o que? As ações, isso mesmo. Bolsa de valores é o lugar principal onde as ações são negociadas. Carteira de ativos ou carteira de investimentos. O que é isso? Servidor, a carteira de ativos ou carteira de investimentos é uma estratégia e realmente uma alocação de ativos ou de investimentos que cada pessoa vai fazer. E ela pode conter aí tanto títulos de renda fixa, quanto títulos de renda variável, entre outros tipos de investimentos. Então a carteira de investimentos é aquele portfólio que a gente chama completo, em que está toda a nossa estratégia de investimentos. Renda fixa, renda variável, ativos reais, ouro, dólar, entre outros. Até operações de hedge, eventualmente, está tudo dentro de uma carteira de investimentos. CDB, Certificado de Depósito Bancário. Nada mais é do que um investimento em renda fixa, na qual a gente empresta dinheiro para o banco. Day trade, já comentei um pouquinho ali quando a gente conversou sobre alavancagem. Day trade nada mais é do que comprar e vender ativos dentro do mesmo dia na bolsa de valores. Isso aí, servidor. A gente vai negociar ou as ações, ou a gente vai negociar commodities, ou a gente vai negociar moedas, dólar, ou até mesmo índices, Ibovespa, entre outros. Então, o day trade nada mais é do que trade é comércio, é negociação, day dentro do dia. Negociações do dia nada mais são do que compra e venda de ações dentro do mesmo dia, resumidamente. Dividendos. O que são dividendos? Nada mais são do que parte do lucro que uma empresa de capital aberto vai distribuir para os seus sócios. Ou seja, servidor, se tu comprou uma ação, se tu faz parte de uma empresa de capital aberto, tu detém uma ação, tu é acionista dessa empresa e essa empresa vai distribuir dividendos, não são todas as empresas que distribuem dividendos, mas muitas delas distribuem, tu vai receber uma partezinha ali, valor por ação. Por exemplo, volta e meia é anunciado aí nos jornais, na mídia, né, nos relatórios das empresas em si, que, por exemplo, a Petrobras vai pagar R$1 bilhão em dividendos. Ou seja, esse R$1 bilhão aí a gente vai dividir pelo número de cotas que existem aí distribuídas das ações da Petrobras. Digamos, a título de exemplo que exista 1 bilhão de cotas distribuídas. Existe 1 bilhão de cotas possíveis de negociação e vai ser distribuído R$1 bilhão. Ou seja, cada cota vai receber R$1. Se tu tem 1.000 cotas, tu vai receber R$1.000. Apenas para simplificar. ETFs. Se escreve ETF. Exchange Traded Fund. O que é o Exchange Traded Fund? ETF nada mais é do que um índice que replica algum tipo de bolsa de valores. Vou te explicar melhor. O ETF ele vai pegar determinadas ações que correspondem a uma linha de investimento, digamos assim, para ser mais claro, na qual ele vai replicar aquelas ações e tu vai conseguir comprar apenas um fundo de investimento. Ou seja, existe, por exemplo, o BOVA11, que nada mais é do que uma ação, que é um ETF, é um fundo de investimento que replica exatamente as mesmas ações que estão listadas na B3 como constantes da Ibovespa. Isso mesmo, então ela replica a Ibovespa. Tanto que se tu abrir o gráfico do Ibovespa e abrir o gráfico do BOVA11, assim como eu já mostrei em alguns vídeos anteriores, tu vai ver que ela segue mais ou menos e muito próximo à mesma oscilação e à mesma variação de mercado. Beleza? Também tem o IDIV, que são as empresas pagadoras de dividendos, que ele também vai seguir nesse ponto. Só lembrando que os ETFs, eles não pagam dividendos. Todos os dividendos que eles recebem pelas ações que eles têm dentro daquele fundo de investimento são reaplicados aí nas cotas do próprio fundo de investimento. Falando em fundos de investimento, vamos entender melhor o que eles são.
O fundo de investimento é um tipo de investimento em que várias pessoas se juntam para poder investir em ativos financeiros, em oportunidades financeiras que necessitam de um volume muito grande de dinheiro para poder ser aplicado. Alguns investimentos aí que a gente chama de qualificados, ou seja, é preciso investir, por exemplo, mais de R$1 milhão para tu poder fazer parte daquele investimento. Muitas vezes pessoas físicas individualmente não terão todo esse valor. E o que elas fazem? Um fundo de investimento. Juntam aí vários reais de várias pessoas até chegar aí numa quantidade que seja possível diversificar dentro de investimentos de forma qualificada ou até investimentos não qualificados para tentar buscar uma rentabilidade aí um pouco melhor do que determinados outros investimentos vão poder trazer para ti. Fundos imobiliários ou fundos de investimento imobiliário, FIIs, que a gente chama. São fundos de investimento, ou seja, uma quantidade de pessoas que vai fazer parte de uma alocação de ativos específicas tratada dentro desse fundo, mas como ela é imobiliário, a gente precisa entender que ela tem um direcionamento, ou seja, ela vai investir somente em oportunidades financeiras e imobiliárias. Podem ser realmente imóveis físicos, que eles adquirem através desse fundo e recebem os aluguéis desses imóveis. Pode ser ações aí referentes a ações imobiliárias, ações que têm a ver com o mercado imobiliário em si. Ou pode ser também o que a gente chama de CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são papéis em que são negociados aí empréstimos para conseguir subsidiar as construtoras para elas poderem construir imóveis. Então elas pegam empréstimos com os bancos e os bancos vão pagar um retorno em juros. É também possível fazer esse tipo de investimento através dos fundos de investimento imobiliário. Ou seja, são fundos de investimentos específicos para o setor imobiliário. Fica a dica aqui que é um setor que vem crescendo bastante. A gente passou aí, porque eu também invisto em fundo de investimento, então eu digo que a gente passou por um momento de recessão recentemente por causa da deflação no final de 2022, mas agora o cenário parece estar melhorando para os fundos de investimento imobiliário. Seria um ótimo momento para tu pesquisar um pouquinho mais e te aprofundar nesse assunto. Não é recomendação de investimento, mas é uma oportunidade aí que está se apresentando. Basta que tu te aprofunde no conhecimento aí para ver se faz sentido para ti, servidor. Home Broker. O que é o Home Broker, servidor? É uma plataforma digital na qual tu vai poder negociar os ativos financeiros, as ações, entre outros tipos de ativos. Tu vai poder também operar, por exemplo, o day trade dentro do Home Broker. Tu vai poder operar não só as ações, mas também as moedas, os índices, entre outros. Ele pode parecer que é a plataforma realmente da Bolsa de Valores. Isso, a Bolsa de Valores ela é um pouco mais ampla, mas se tu quiser negociar dentro da Bolsa de Valores, tu vai precisar utilizar uma plataforma. E essa plataforma é o que a gente chama de Home Broker. LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Outro investimento em renda fixa, na qual tu vai emprestar dinheiro para um banco ou para uma corretora de valores, porém esse dinheiro que ela pegou, ela só vai poder reemprestar, só vai poder realmente subsidiar negócios relacionados ao agronegócio. E no momento que tu empresta dinheiro para esse banco ou para essa corretora, faz esse investimento no agronegócio, é possível que tu tenha um retorno aí, uma rentabilização esperada dentro de determinado período, conforme as condições aí do investimento que tu fizer, servidor. Mas nada mais é do que um investimento em renda fixa. Lembrando que a LCA ela é isenta de imposto de renda. Então, é um investimento que a gente precisa sempre ficar de olho. É um bom investimento. Normalmente a gente consegue rentabilidades líquidas muito boas dentro de uma estratégia de alocação de ativos. Novamente, não é uma recomendação para tu sair comprando LCA. É uma recomendação para que tu te aprofunde no conhecimento, servidor. A LCI ela é basicamente igual à LCA, só que aqui a letra de crédito imobiliária, ou seja, todo esse recurso que é captado pelo banco ou pela corretora vai ser utilizado no mercado imobiliário. Mas, João, qual é a diferença então da LCI para o fundo de investimento imobiliário? Lembremos, LCI, letra do crédito imobiliário, vai ser um investimento de renda fixa, ou seja, tu vai ter uma rentabilização positiva no final do período se tu cumprir todos os
comandos e as condições ali do contrato que tu fez. Por exemplo, se tem uma LCI que paga, por exemplo, 85% do CDI dentro de 90 dias, ou seja, tu precisa deixar o teu investimento durante 90 dias e lá no final tu vai receber 85% do CDI. O CDI hoje está 13,65%, faz os cálculos aí. Lembrando que a LCI, assim como a LCA, ela é isenta de imposto de renda. Então aquela rentabilização ali é a líquida. Diferentemente do fundo de investimento imobiliário, que na realidade é um investimento de renda variável. Tu vai comprar uma cota dentro do teu home broker. Por exemplo, vou trazer aqui a cota mais negociada de fundo de investimento imobiliário, que é o MXRF. É uma cota muito baratinha que tem lá, não é recomendação de compra, é só um exemplo, porque ela é a mais negociada no Brasil. MXRF11, ela custa por volta de R$10, às vezes ela baixa para até 9,20, às vezes ela sobe até 10,20, mas ela fica aí por volta dos R$10. É um fundo de investimento imobiliário. O que pode acontecer? Pode ser que essa cota, eventualmente, por diversos motivos, por erros financeiros, erros de gestão dentro do fundo imobiliário, essa cota pode derreter e falir, virar zero, diferentemente da LCI, que não é um investimento de renda fixa. No final do período, tu vai ter uma rentabilização positiva. Já o fundo de investimento imobiliário, por ser uma ação especificamente, uma cota de uma ação de renda variável, ela pode variar tanto para cima quanto para baixo. A diferença entre LCI e fundo de investimento imobiliário. Só por essa diferença aqui, para te esclarecer, já vale o like no vídeo. Se tu ainda não deu o like, dá o like. Tu vai ajudar aqui esse canal a crescer. A gente vai chegar muito mais longe, cara. Muito mais longe, a gente vai conseguir atingir diversos servidores públicos aí no Brasil todo. Já tem gente do Moçambique me mandando mensagem, gente do Nordeste, gente do Norte, que tá curtindo aqui o conteúdo do canal, servidor. E tu que mora aqui pertinho de mim, no Rio Grande do Sul, não curtiu ainda o vídeo e não te inscreveu no canal, cara, tá perdendo tempo. Te inscreve aí no canal se tu não é inscrito, cara, e já dá o like. Não esquece, hein? Show? Vamos dar sequência. Vamos lá, não desiste que a gente tá chegando no finalzinho, servidor. Marcação a mercado. Também fiz um vídeo específico sobre isso. Se tu tiver interesse em entender de forma mais completa, dá um pulinho lá no meu vídeo completo sobre marcação a mercado. Mas marcação a mercado nada mais é do que uma atualização de preço dos títulos de renda fixa. Nada mais do que isso. Quando tu compra um título, ele tem determinada valorização. Quando tu vai vender ele antes do prazo estipulado, tu vai para o mercado secundário e dentro do mercado secundário ele vai ser valorado conforme está atualmente a taxa de juros e a gente chama de essa atualização de valor de marcação a mercado. Sendo que tu pode perder dinheiro ou ganhar dinheiro, se quer entender melhor, lá no vídeo completo. Benchmark, servidor, também já comentei aqui dentro do canal Grana Sob Controle, é o padrão, é o nivelamento, é a nossa meta mínima, digamos assim. O que é o benchmark? É quando a gente tem, por exemplo, tu vai investir num fundo de investimento, tu vai investir aí realmente dentro de um pacote de ações, dentro de um fundo multimercado, entre outros, qualquer tipo de fundo que tu vai investir, ele vai te dizer assim, ó, a nossa meta é render pelo menos o mesmo que a Selic, 13,75%. Esse é o benchmark. Benchmark é o rendimento mínimo esperado, é o padrão, é o objetivo, é a meta daquele fundo, por exemplo. Isso a gente chama de benchmark. Então, muitas vezes também quando a gente chama aí, quando o fundo em si, o gestor, consegue ultrapassar o benchmark, ou seja, ele se propõe a render a taxa Selic, 13,75%. E eles conseguem um rendimento aí de 18%. Eles superaram aí 5% o valor do benchmark. E o que isso pode acarretar? Isso pode acarretar, servidor, uma taxa de performance por parte aí do gestor, caso haja previsão no contrato. Daqui a pouco, lá no contrato estava escrito que de todo o valor que ultrapassar aí o benchmark, incidirá uma taxa de performance no valor de 25%. Então, se esses 5% aí corresponderam a, digamos, R$1 milhão no total, 25% disso vai ficar aí com o gestor e o restante vão ser distribuídos para os cotistas. Então precisa ficar ligado aí. Benchmark é o nosso padrão financeiro. Hedge. O que é hedge, servidor? Hedge é uma estratégia de investimentos em que tu vai te
resguardar no futuro. É como se fosse um investimento num seguro para ali adiante, caso as coisas não saiam como planejado. E o hedge, servidor, nada mais é do que a fixação do valor que a mercadoria vai ter lá no futuro. Por exemplo, aqui só para dar um exemplo um pouquinho mais prático, digamos que tu é um comerciante aí, na verdade tu trabalha com a plantação de soja e tu vai vender a soja. Só que tu plantou hoje e tu já vai vender, servidor, essa soja hoje que tu plantou. Então, o valor da saca da soja, ela tá valendo hoje R$ 173. Uma saca de soja são 60 quilos. Seguinte, digamos que tu plantou 50 sacas de soja e tem alguém que já quer comprar essas 50 sacas de soja de ti lá na frente. Só que a saca de soja hoje ela custa R$ 173. Porém, tu não sabe quanto é que ela vai estar lá no futuro, se ela vai se valorizar ou se ela vai desvalorizar. Então o que tu faz? Um hedge, uma proteção, uma fixação do valor lá no futuro. Tu diz assim, ó, lá no futuro eu vou te vender a soja pelo valor que ela tiver, se ela tiver mais alta. Se ela tiver mais baixa, eu vou te vender pelo valor de hoje, que é R$ 173 a saca. Olha só como isso é um contrato de proteção, porque tu nesse momento acredita que o valor vai valorizar lá na frente, beleza? E no caso de desvalorização, na realidade, tu não perde dinheiro. Então, é como se tu vendesse lá na frente pelo preço de hoje, na pior das hipóteses. Esse é o famoso hedge, contrato de proteção, na qual tu vai estipular um valor daquela tua venda, caso as coisas não deem certo lá no futuro. Offshore. Esse termo tu ouviu falar muito aí, principalmente na Lava Jato. Hoje ainda se escuta em algumas operações da Polícia Federal. E o que são as tais das offshores? Se tu nunca entendeu direito, hoje é o dia que tu vai entender definitivamente o que é offshore. A offshore ela está intimamente relacionada aos paraísos fiscais. E o que são os paraísos fiscais? Nada mais são do que empresas ou contas bancárias no exterior em países em que não há nenhum tipo de regulamentação ou nenhum tipo de tributação. Então, todos os rendimentos, basicamente, que aquela empresa vai ter, ela vai ter, por exemplo, caso não haja tributação, 100% de lucro líquido, não há imposto para incidir naquelas operações, diferentemente, por exemplo, do Brasil. No Brasil, quando tu tem algum tipo de lucro, existe o imposto de renda. Se tu obteve renda, tu precisa pagar o imposto. Nas offshores, ou seja, nessas empresas ou nessas contas bancárias estrangeiras em paraísos fiscais que não há tributação, o lucro é todo teu. Muitas vezes, a depender da forma como essas offshores funcionam, elas podem ser legais, tu pode ter uma conta bancária no exterior, só que se tu for mandar dinheiro daqui para lá, tu precisa pagar o imposto aí de transmissão desse valor para outra conta em outro país, né? A evasão de divisas ela é tributada, beleza? Se tu evadir divisas sem a respectiva tributação, isso é crime de evasão de divisas. E também pode ser considerado aí algum tipo de sonegação fiscal. Então tu precisa estar ligado que offshore não necessariamente quer dizer uma coisa ruim. Porém, na maioria das vezes são grandes empresários ou grandes políticos que tentam desviar dinheiro do país para paraísos fiscais para fugir aí dos impostos. Então vamos dar sequência. Agora tu sabe o que é offshore, quando tu ouvir no noticiário aí, tu vai estar por dentro. Valuation. Isso, meu servidor. O que é valuation? Já falei em outros vídeos do canal, no comecinho do vídeo aqui, quando eu falei lá da Berkshire Hathaway, a empresa aí do nosso querido Warren Buffett, falei também que o valuation é uma forma de avaliação das empresas, ou seja, tu vai olhar profundamente dentro dos balanços contábeis aí da empresa, tu vai olhar também as demonstrações do resultado da empresa, o patrimônio líquido, todos os ativos, os passivos que fazem parte da contabilidade. Tu vai olhar realmente o processo de negócio dessa empresa, quanto que ela vende, quanto que ela deixa de vender, se existe demanda, se existe aí oferta, se eles estão conseguindo produzir o suficiente, tem matéria-prima, tem local para armazenar, é um negócio que está crescendo, tem escalabilidade, entre outros. É uma forma de tu avaliar essa empresa e verificar se ela tem equity. Lembra do equity? Aí se ela tem potencial de valorizar e se tudo der errado e tiver que vender tudo, se ela tem um seguro aí, o equity
ou seja, o patrimônio líquido pelo menos maior, né, positivo, né, não está com esse passivo a descoberto, ou seja, as dívidas maiores do que os ativos. Então esse é o valuation, é uma forma de avaliação de empresas, uma forma profunda de avaliar as empresas para tu verificar se elas são um negócio em potencial. Commodities, servidor, isso aí, commodities são aqueles insumos in natura. Como assim, John? Isso aí são as matérias-primas que o país produz, que podem ser industrializados, que podem se transformar em outros produtos após um processo de industrialização. E nós temos algumas principais aqui no país, por exemplo, soja, trigo, petróleo, minério de ferro, ouro, boi, entre outras. Café, existem diversas commodities que o Brasil é produtor, ou seja, são matérias-primas que após um processo de industrialização, elas podem virar outros produtos aí suficientes à exportação ou à utilização aqui doméstica mesmo dentro do país. E por fim aqui, para a gente não deixar esse vídeo muito gigante, aqui acredito que já esteja passando aí de meia hora de vídeo, nós temos o Tesouro Nacional. Isso mesmo, o que é o Tesouro Nacional? Tesouro Nacional nada mais é do que as reservas financeiras que o país tem. Só que às vezes as reservas que o país tem estão um pouquinho baixas e o Brasil, o país, precisa se financiar fazendo o quê? Solicitando empréstimos. Ele vai trazer para a população a possibilidade de pegar empréstimos, o que a gente chama de tesouro direto. Ou seja, são títulos públicos de renda fixa, ou seja, tu sabe quanto tu vai receber ao final. Às vezes não necessariamente tu sabe, mas tu sabe que lá no final, cumprindo as condições aí do contrato que tu vai fazer com o governo, lá no final tu vai ter uma rentabilidade positiva. Existem aí 3 tipos de tesouros, se tu quer entender melhor aqui tem vídeo específico no canal. Servidor, esse foi o vídeo de hoje, o glossário específico aí sobre os termos financeiros especificamente voltados para investimentos. A gente comentou sobre diversos termos aqui de investimentos para que tu consiga te situar melhor, para que tu consiga aí aprender de uma forma muito mais dinâmica, porque às vezes eu trago vídeos aqui, eu recomendo leituras, eu sei que tu vai aprofundar aí dentro de filmes e séries, entre outras coisas, o teu estudo como um todo, o teu e-learning, que eu vou trazer num outro vídeo aqui da série para tu descobrir o que é. O teu e-learning, ele funciona de uma forma muito melhor quando tu conhece os conceitos de que a gente está falando. Então, quando eu trago aqui, por exemplo, o conceito de offshore, eu não preciso parar o vídeo para ficar explicando. Normalmente eu não paro até para não perder o fio da meada, mas agora tu sabe o que significa, então tu consegue acompanhar de uma maneira muito melhor os conhecimentos que são trazidos aqui para ti. Como eu disse lá no começo do vídeo, deixa nos comentários aqui se tu tem alguma dúvida e tu quer te aprofundar sobre algum dos termos, ou se tem um termo que tu acha extremamente importante sobre investimentos e que eu não trouxe aqui nesse vídeo. Coloca aqui que eu vou responder o teu comentário e eu tenho certeza que a tua dúvida vai ser sanada. Te peço mais uma vez que tu deixe o like no vídeo, se tu ainda não deu o like, agora no finalzinho é o melhor momento para tu dar o like no vídeo e compartilha com os teus amigos, teus colegas servidores públicos que estão precisando entender um pouquinho melhor quais são as palavras aí, o vocabulário, o economês, que o pessoal chama também, o glossário principal de investimentos. Aí tu vai descobrir tudo que tu precisa. Show de bola? Deixa nos comentários, dá o like no vídeo, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.